Quero convidar todos que abram as suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 126. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus. A gente vai ler dos versículos de número 1 a 3. Eu acho que é a última vez que eu estou pregando neste salmo aqui nessa igreja, porque em 2019 para 2020 eu preguei nos versículos 5 e 6, e hoje a mensagem foi para o Spotify da igreja, então quem ouviu, já ouviu a mensagem do 5 e 6, quem não ouviu vai ouvir hoje a mensagem do 1 ao 3, tá certo? Então nós vamos ler do 1 ao 3, vamos ler todos juntos do 1 ao 3, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Só as mulheres vão ler o versículo de número 3. Vamos lá. 1, 2, 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Agora só os homens, o versículo 3, vamos lá. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Todos juntos, mais uma vez, só o versículo 3. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. A mensagem de hoje, meus irmãos, é sobre gratidão. Curve sua fronte, faça comigo uma oração para que Deus aplique essa mensagem à sua alma. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que privilégio temos nós, Senhor, de estar na tua casa, virando um ano, ó Deus, de um ano para o outro, diante da tua presença. Abrindo a tua palavra, estando com tua palavra aberta em nossas mãos. Que privilégio, Senhor, termos essa liberdade neste país. Muito obrigado, Santo de Israel. Assim fala aos nossos corações e nos ajuda hoje à noite. Inquieta as nossas consciências, fala, edifica, ó Deus, consola, conforta e exorta as nossas almas para que assim andemos no ano de 2024, mais próximos de Ti, como verdadeiros filhos Teus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, todos nós digamos amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje à noite a vocês sobre gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. À medida que eu prego, eu peço que vocês orem pela minha garganta, porque mais uma vez a gripe quis me pegar e a primeira que sofre é a garganta. Eu acho que é porque eu acabo falando muito. Gratidão ao Senhor. Ambrósio de Milão disse que nenhum dever é mais urgente do que o de demonstrar gratidão. É mais urgente do que o de demonstrar gratidão. Jeremy Taylor, um pastor americano, disse que em cada canteiro do livro de Salmos estão plantadas as sementes da gratidão. Então, preste atenção em nome de Jesus. O Salmo 126 é uma das mais belas expressões de gratidão em toda a Bíblia Sagrada. Por toda a Escritura, o Salmo 126, o que nós acabamos de ler agora, é uma das mais belas poesias, cânticos de gratidão em toda a Escritura. Este salmo pertence ao grupo dos cânticos de romagem. Era quando os judeus cantavam ao Senhor, quando estavam subindo para Jerusalém, adorar ao Senhor nas festas de Israel. Mas este salmo, ele tem um pano de fundo histórico. E esse pano de fundo histórico, ele é riquíssimo, devido à história da providência de Deus no resgate dos filhos de Israel, quando eles estavam cativos em terras distantes. Nós devemos lembrar, meus queridos, que
foi profetizado pela boca de alguns profetas, Jeremias e outros, que o povo de Israel, por causa de sua desobediência, seria levado ao cativeiro e ali passaria por 70 anos de escravidão. Pelo menos, no mínimo, 70 anos. Até que o Senhor viesse a eles, na condição em que eles estavam, e mudasse a sorte daquele povo. Para você ter uma ideia, em Jeremias capítulo 25, versículo 11, Jeremias disse: toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei na Babilônia durante 70 anos. Em Jeremias 29:10 está escrito: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi um dos profetas contemporâneos daquele cativeiro. E no capítulo 3, versículo 15 de seu livro, ele disse: então fui a Tel Abibe, aos exilados que estavam junto ao rio Quebar, e durante 7 dias assentei-me ali, perplexo, no meio deles. Pois bem, esta era a condição em que os filhos de Israel estavam, exilados. Porém, depois dos 70 anos de escravidão por Nabucodonosor e alguns outros impérios, depois desse tempo, vivendo longe da pátria, vivendo longe de Jerusalém, vivendo longe da terra que mana leite e mel, nós temos um Salmo 126 como um salmo de gratidão ao Senhor pelo resgate daquele cativeiro, pelo resgate daquela situação. Em Esdras capítulo 1, versículo 2 e 3, está escrito assim: veja, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Pois bem, o Salmo 126 é a descrição exata das emoções, dos sentimentos, das sensações, quando o povo estava exatamente voltando do cativeiro para a sua terra natal. Então, quando a notícia chegou ao povo, ainda em cativeiro, que eles podiam retornar, foi algo tão maravilhoso, tão especial, que, como disse o salmista, eles ficaram como quem sonha, como quem estão vivendo um sonho maravilhoso, numa ilha paradisíaca. A boca deles, disse o versículo, se encheu de risos. Eles não conseguiam se controlar. Eles olhavam uns para os outros e diziam: ó, o que está fazendo? Então eles riam de alegria, eles riam de felicidade um para os outros. E o texto diz que a língua deles se encheu de júbilo, de exultação. Foi um momento tão maravilhoso, tão espetacular, que para quem não tinha esperança mais de voltar para a sua terra, que até as nações, olha a grandeza desse momento, que até as nações vizinhas, que viram toda a desgraça, toda a destruição em que os filhos de Israel ficaram submetidos por tantos anos, até as nações vizinhas, diz o texto, se admiravam da grandeza, da bondade do Senhor para com eles, pois diziam: grandes coisas fez o Senhor para eles. E no versículo 3, os próprios filhos de Israel reconhecem e dizem o seguinte, veja: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Em outras palavras, não a força do nosso braço, não os nossos diplomas na parede,
não a nossa diplomacia internacional, não a nossa intelectualidade, não o nosso alfabetismo, mas tão somente o braço do Senhor. Ele fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Portanto, este é inegavelmente, inconfundivelmente, um salmo de gratidão pela misericórdia do Senhor em resgatá-los do cativeiro. Eles sabiam, meus irmãos, que as coisas não tinham chegado ainda ao ideal. Eles já estavam em Jerusalém, mas as coisas não tinham chegado ainda ao ideal. É tanto que eles fazem uma oração no meio do salmo, pedindo o seguinte, veja o versículo número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Neguebe era um deserto ao sul da Palestina, que no verão era totalmente seco, seco, absolutamente seco, não tinha uma gota d'água, mas no inverno era farto, profundamente farto, grandiosamente farto de águas. O ideal para eles era ser como o Neguebe, no inverno, nos dias de chuvas. Porém, ainda assim, eles teriam de trabalhar muito. Eles teriam de lutar muito, precisavam edificar muita coisa, restaurar o culto, restaurar as casas, reedificar o templo, reedificar os muros e tantas outras coisas. Eles tinham de encontrar força na mensagem de esperança que se encontra nos versos 5 e 6, que diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus molhos, os seus feixes. Aí estava exatamente a esperança desses homens. Mesmo assim, irmãos, olhe para cá em nome de Jesus. Apesar da pouca força e do grande desafio que eles tinham pela frente, aí está um povo alegre. Aí está, no Salmo 126, um povo feliz, um povo grato ao Senhor por seus grandes feitos. Eles, neste Salmo 126, tinham mais a celebrar do que a reclamar, mais a agradecer do que a pedir. Este curto salmo, portanto, nos revela e nos exorta a uma lição de gratidão que precisamos aprender e precisamos praticar. Deixe-me perguntar. Diante do ano que se encerra, temos nós alguma palavra de gratidão ao Senhor? Hoje à noite, temos nós algum motivo de gratidão a Ele? Sermos gratos a Ele? Temos nós algum cântico em nossos lábios de gratidão para declarar a Deus? Por toda a Bíblia Sagrada, nós somos convidados à gratidão, a sermos gratos ao Senhor. No Salmo 103, versículo 2, o salmista diz: bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. No Salmo 118, verso 28 e 29 está escrito: tu és o meu Deus e eu te louvarei, tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. No Salmo 136, versículo 1, o salmista disse: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios e falando sobre os critérios necessários para você ser um homem cheio do Espírito Santo, Paulo disse no capítulo 5, versículo 20, dizendo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, você precisa viver em gratidão ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo também disse: em tudo,
Não apenas em parte, não apenas em 80%, não apenas em 90%, não apenas em 99%, mas em tudo, 100%. Deem graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então perceba, esta é a vontade de Deus. Que sejamos homens e mulheres gratos a Ele por tudo, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia diária para conosco. Gratos por absolutamente tudo. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, o profeta disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, termina o profeta dizendo. Sabe por que você não foi fulminado hoje pela manhã quando acordou? Porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua cabeça, porque a graça de Deus sobre a sua alma, mais uma vez, por isso que você está aqui. Louvado seja Deus. Pastor, por que devemos ser gratos a Deus? Permita-me responder, primeiro, por um ângulo negativo, por uma perspectiva negativa do porquê devemos ser gratos ao Senhor. Primeiro, porque Deus não suporta gente ingrata. Deus não suporta homens ingratos. Deus não suporta mulheres ingratas. Deus não suporta idosos ingratos. Deus não suporta pastores ingratos. Deus não suporta obreiros ingratos. Deus não suporta quarentões ingratos. Deus não suporta mães ingratas. Deus não suporta pais ingratos. Deus não suporta filhos ingratos. Enfim, Deus não suporta gente ingrata. Minha mãe dizia para mim, quando eu era criança, que a ingratidão tira a afeição. Porque o ingrato é alguém que não consegue guardar na memória as atitudes de benevolência que as pessoas tiveram para com ele no dia anterior. A maior marca do ingrato é ter memória curta. É memória de peixe, 3 segundos. O ingrato é alguém que ele não consegue lembrar o que lhe fizeram de bom no dia de ontem. De quem lhe deu a mão. O ingrato é alguém que tem a coragem de cuspir no prato que comeu. Lamentavelmente, o ingrato é alguém que vive em fel de amargura. Sua alma é amarga. O ingrato é infeliz. Seu espírito é magro, nada lhe satisfaz, ele sempre está vazio, seu coração é cheio de ranço, de amargura. Infelizmente, ouçam isso, muitos vão entrar o ano de 2024 nessa condição, nesse espírito de ingratidão, de infelicidade, de ranço, de amargura. Gente que não consegue ser feliz, gente que não consegue sorrir, gente que não consegue sequer chorar, porque vive mergulhado de ingratidão na alma. Não sabe agradecer por nada. Por isso que Vitor Hugo disse: os infelizes são ingratos. E isso faz parte da infelicidade deles. Meus irmãos, quando Deus libertou o povo do Egito, ele abriu o Mar Vermelho, deu água da rocha, vocês lembram de tantos milagres, deu o maná do céu. Ainda assim, algumas pessoas no meio do povo de Deus se acharam no direito de dizer o seguinte para Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Números, capítulo número 11. A gente vai observar 2 textos rápidos aqui no livro de Números. Versículo 1. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor havia se acendido ali.
E o populacho que estava no meio deles, veja, o populacho veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estavam reclamando que Deus, como se Deus os tivesse tirado do Egito para matá-los de fome no deserto. A gente sabe da história que Deus deu carne a ponto deles enjoarem da carne. Deu maná do céu, fez cair pão do céu, maná. Comida boa, de primeira qualidade, sem agrotóxicos. Mas veja, mesmo Deus fazendo tudo isso, veja o que o povo vai dizer do manar de Deus, no capítulo número 21, versículos número 4 e 5. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Sabe o que é a comida ruim aqui? O maná. Em outra tradução diz: já estou enjoado desse pão vil. O que é isso? Ingratidão. Eles não conseguiram manter na memória todas as misericórdias do Senhor já dispensadas sobre eles. Eles eram amargos, eles eram ingratos. Vocês lembram do diálogo de Jó com a mulher dele no final? Aliás, logo no início ali do capítulo número 2. No início do capítulo número 2, quando a mulher de Jó chega para Jó e disse: Jó, por que você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó olhou para ela e disse: você fala como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E o texto diz que em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Quando o filho pródigo, Lucas capítulo 15, voltou para casa, regressou para sua casa, e seu pai deu uma festa para comemorar, contratou a banda da fazenda vizinho, trouxe os amigos, trouxe os familiares de longe para comemorarem com o filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. E quando o irmão mais velho voltava do campo, e quando chegou no terreiro de casa e viu aquelas danças, aquelas festas, aquelas celebrações dentro de casa, ele se revoltou, ele se exasperou. Então os criados foram dizer para o pai que o filho mais velho estava lá fora emburrado, enciumado por causa daquela situação, e o pai então foi ter com ele. E quando chegou para falar com o filho, o pai disse o seguinte: abra sua Bíblia em Lucas capítulo número 15, por favor. Olha as palavras do pai e as palavras do filho. Lucas 15, verso de número 28 em diante. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Perceba, o irmão mais velho não conseguia lembrar que ele estava sempre com o pai, que tudo que ele tinha, que o pai tinha, era dele.
Porque a linguagem do ingrato é essa. Nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Essa é a linguagem do ingrato. O grande tema do ingrato é a palavra nunca. Nunca. Pergunto, não é isso o que muitos pais, muitos filhos, muitos cônjuges, muitos amigos, parentes, aderentes sustentam em seus discursos de ingratidão? Você nunca me dá dinheiro. Você nunca compra flores. Você nunca me ajuda. Você nunca lava a louça. Você nunca me empresta um livro. Você nunca me ouve. Você nunca me entende. Você nunca fez isso por mim. Você nunca, 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 e fica nesse nunca, porque a linguagem do ingrato é exatamente não perceber tudo que está de bom à sua volta. Então ele fica nesse nunca me deste um cabrito, e assim segue suas lamúrias de ingratidão, vida afora, nunca estão satisfeitos, sempre infelizes e reclamões. Ouça, meu amigo, você que me ouve hoje à noite aqui em nome de Jesus. Se somos em algum instante culpados de ingratidão, nós devemos corrigir esse erro, esse desvio em nosso coração hoje à noite. Devemos seguir o exemplo do salmista. Devemos lembrar e celebrar as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Devemos seguir o exemplo daquele leproso samaritano, lembram? Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E Jesus ainda disse, e o que voltou era samaritano, não era judeu. Portanto, nem que seja só você na sua casa, nem que seja só você no seu trabalho, nem que seja só você na sua vizinhança, na sua família, mas volte para agradecer ao Senhor as grandes coisas que Ele já fez por você, as grandiosas coisas que Ele já fez em seu favor, mesmo sem você merecer, mesmo sem nós merecermos absolutamente uma gota da sua misericórdia. Não seja como a mulher de Jó, seja como Jó, seja feito Jó, que disse, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Isso é profunda gratidão. Irmãos, o que é um desviado do Evangelho? O que é um desviado do Evangelho? E eu respondo, um ingrato. O desviado do Evangelho é um ingrato. Sabe por quê? Porque em Hebreus capítulo 6, versículo 6, o autor disse, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Em Hebreus 10, 29 está escrito, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. O que é um desviado? É um ingrato que pisa no sangue que foi derramado para salvá-lo, no sangue que foi derramado na cruz. Pergunto, amigão, seu coração tem pensado em abandonar Cristo? Sua se iludido com a terrível ideia de se afastar do aprisco do Senhor? Pois saiba que se assim você o fizer, você estará crucificando para si mesmo de novo o Filho de Deus. Está expondo Jesus à vergonha, ao vexame e à zombaria. Você está sendo culpado disso? Não faça isso. Em nome de Jesus, não faça isso. Não entre em 2024 com esse pensamento negativo de ingratidão ao Senhor. Pois bem, chegamos então ao segundo ângulo, o ângulo positivo no qual devemos responder à pergunta: por que devemos ser gratos ao Senhor? E eu quero chamar a atenção de vocês para Lamentações capítulo 3, versículo 21, quando o profeta disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É isso que um homem grato faz. Ele sempre traz à sua memória o que lhe dá esperança no Senhor. No versículo 3 do Salmo 126, o salmista inicia dizendo o seguinte:
de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ou seja, há um fato, há um acontecimento, há algo que o Senhor fez que eles devem trazer à memória para que assim eles tenham esperança na gratidão. E eu conclamo você que me ouve hoje à noite aqui em nome de Jesus. Traga sempre à sua memória os grandes feitos do Senhor em seu favor. Os grandes feitos do Senhor em sua direção. Visite hoje à noite, neste último dia do ano. As luzes de 2023 estão quase se apagando. E por um instante, visite os arquivos de sua alma e veja o quanto Deus já fez por você. E isso automaticamente encherá o seu coração de júbilo e de alegria e de exultação na mais perfeita gratidão. Lembre-se, rememore neste fim de ano algumas coisas. Por exemplo, rememore neste fim de ano dos livramentos de assaltos que o Senhor lhe deu. Rememore das mortes trágicas que o Senhor lhe livrou, de roubos e de furtos que o Senhor lhe livrou. Lembre da saúde que Ele tem lhe dado para você chegar até o final deste ano. Lembre do pão de cada dia que Ele não tem deixado faltar na sua mesa. Lembre do casamento que Ele lhe deu para seu amparo e deleite. Lembre do ministério que Ele lhe chamou para servir na igreja. Que bênção, irmãos, é ser chamado pelo Senhor para servir no ministério. Lembre dos amigos que Ele lhe deu para seu socorro e alegria. Lembre dos livramentos de morte que Ele deu a seus filhos quando eles saíram de casa e eles voltaram seguro. Não foi por causa necessariamente da polícia ou da segurança pública, mas foi porque Deus os guardou e os trouxe de volta. Lembre do emprego que Ele lhe proporcionou para a sua dignidade humana. Lembre das lutas que Ele tem enviado sobre a sua casa para treinar você, para lhe amadurecer, para lhe ajudar, para fazer de você um homem e uma mulher mais santificado no Senhor. Lembre dos seus pais, lembre da família que Ele lhe deu, lembre dos filhos. E seja grato ao Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso que no Salmo 127 o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor, tudo está absolutamente perdido. Todavia, ainda que Deus não nos desse nada de nenhuma dessas bênçãos, nenhuma, nós teríamos o maior motivo de todos para ser gratos a Ele. Ou seja, o maior motivo de todos é que Ele nos deu o seu próprio Filho. Cristo é a maior bênção que Ele nos deu. Repita comigo: Cristo é a maior bênção que Ele me deu. É a maior bênção. E junto com Cristo, disse o apóstolo, vieram todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer: bendito seja nosso Deus e Pai que nos predestinou em Cristo Jesus para a salvação. Podemos não ter nada,
Mas se tivermos Cristo, já temos tudo. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57, está escrito: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, diz Paulo, que nos dá vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre, seja lá, Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15, o escritor aos Hebreus disse: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja isso, perceba isto, olha para cá em nome de Jesus. Cristo nos livrou da morte, do poder do pecado e do poder do diabo. Se tem algo que nós podemos dizer, é que nós não somos vencedores. Não, o crente não é vencedor, você não é um vencedor. Saiba disso, pelas Escrituras, você é mais para a honra e glória de nosso Deus, bem mais que vencedor. Lá na cruz do Calvário, a cada macula, a cada prego entrando nos pulsos de nosso Senhor, a cada espinho perfurando o seu crânio, a cada... Pai, aleluia. Como podemos viver em gratidão, irmãos, diante de um Deus tão maravilhoso e grandioso? Devemos diariamente nutrir em nosso coração essas verdades eternas, essas verdades maravilhosas, gratos ao Senhor. E é gratos ao Senhor que seremos felizes, que seremos de fato felizes. Por isso que o salmista disse: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegres. Oh, pecador, você jamais si mesmo, jamais poderia botar o pé direito no céu por suas próprias forças e por suas próprias obras, mas Deus, em sua misericórdia, enviou o seu Filho a este mundo para que na cruz garantisse por meio do sangue dele o direito existir para todo sempre diante de seu trono eterno. Louvado seja o nosso Deus por sua misericórdia. Pastor, qual é a essência da gratidão? A essência da gratidão é a alegria. A alegria. Quanto mais gratos formos, mais alegres seremos. Mais alegres seremos. Matthew Henry, comentarista, disse: agradecer é bom, mas viver agradecido é bem melhor. O cristão grato, ele serve melhor ao Senhor. O cristão grato serve melhor à sua família. O cristão grato serve melhor aos irmãos. O cristão grato serve melhor ao seu vizinho. O cristão grato ao Senhor, ele serve melhor ao seu patrão. O cristão grato, ele serve melhor, de um modo geral, na comunidade. Ele serve melhor por uma razão: ele é alegre, ele é feliz. Segundo a ciência, há 6 benefícios da gratidão comprovados. 6 benefícios. Quais são eles? 1. Primeiro benefício: dá sentido à nossa vida. Segundo a ciência. 2. Melhora os relacionamentos. 3. Favorece o bem-estar. 4. Melhora a saúde mental. 5. Beneficia a saúde física. Aqui quem já estudou um pouco de medicina sabe que há muitas doenças psicossomáticas
que vem exatamente de um coração azedo, de uma alma estressada, afundada em hormônios do estresse, como o cortisol, onde o câncer se alimenta profundamente disso. Então beneficia a saúde física. Quando você é grato, até a sua saúde agradece. E em sexto, evita a depressão. Vou repetir os 6. Dá sentido à nossa vida, melhora os relacionamentos, favorece o bem-estar, melhora a saúde mental, beneficia a saúde física e evita a depressão. Sabe onde eu li essa matéria? No site de uma funerária. Eu achei interessante. Porque, irmãos, até o coveiro sabe que uma pessoa grata não apenas vive feliz, mas também morre feliz. Uma pessoa grata não apenas tem uma vida feliz, mas também tem uma morte feliz. W.J. Cameron disse o seguinte: um coração agradecido está em festa contínua. Em festa contínua. Deixe-me perguntar, querido irmão, seu coração está em festa contínua de gratidão? Por qual motivo você deve ser grato ao Senhor hoje à noite? Esta é a segunda vez que eu faço essa pergunta. Você tem algum motivo pelo qual deve ser grato ao Senhor? Você pode puxar na memória, trazer à memória. Se você é um salvo, ouça, em nome de Jesus. Se você é um salvo, comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, eu lhe asseguro, você tem todos os motivos para ser grato ao Senhor hoje à noite. Todos os motivos. Dentre milhares e milhares de pecadores, Deus lhe escolheu e no seu devido tempo lhe salvou para a glória dele. Ele resgatou a sua alma do poderio de Satanás e do pecado. E hoje você repousa sobre a glória prometida de Cristo. Em Isaías disse que ele nos deu uma coroa ao invés de cinzas. Colocou sobre a nossa cabeça óleo de alegria ao invés de pranto. E colocou louvor em nossos lábios, um manto de louvor ao invés de um espírito angustiado. Se você foi salvo, saiba disso, o óleo de alegria está sobre a sua cabeça, o manto de louvor está posto sobre o seu coração, o espírito de adoração foi dado a você, a cédula de dívida, lá no Serasa da eternidade, a sua dívida que seria impagável, Deus pagou na cruz do Calvário, encravando na cruz e nos salvando. Por isso que bem afirmou o salmista no Salmo 124, quebrou e nós estamos livres. Glória a Deus. Livres. Um rabino, já estou quase encerrando. Um rabino contou a história de um judeu que com sua mulher e filho estava fugindo da Inquisição espanhola. Neste período, os judeus, irmãos, foram duramente perseguidos na Espanha. O rabino conta que ele entrou num barco para fugir, e nesse barco, apesar da tempestade, ele conseguiu chegar numa pequena ilha, numa ilhota. E assim que ele chegou nessa ilhota, caiu um raio e matou a esposa daquele judeu. Enquanto ele tentava salvar a mulher, veio um forte vendaval, arrancou a criança de seus braços e jogou-o no mar e também matou a criança. E agora sozinho, em farrapos, pés descalços, assustado com os trovões, raios e relâmpagos da ilha, diz que esse judeu levantou as mãos para os céus e orou dizendo o seguinte: Deus de Israel, fugi até aqui porque queria te servir livremente.
Queria observar os teus mandamentos e santificar o teu nome. Mas tu, ó Deus, fazes de tudo para impedir que eu acredite em ti. Contudo, se tu pretendes com estas tribulações conseguir desviar-me do caminho, eu quero te advertir, ó Deus, Deus meu e dos meus antepassados, que os teus esforços serão em vão. Pode continuar a me fustigar, pode arrancar tudo o que eu tenho de caro e mais precioso. Podes me torturar até a morte, e eu sempre acreditarei em ti. Para sempre eu vou te amar. Apesar e contra ti mesmo, Deus, eu continuarei sendo teu filho. Que oração, irmãos. Que oração. Pergunto, que palavras você teria a dizer a Deus se fosse você nessa ilha que perdesse toda a sua família e estivesse aos farrapos? Que palavras você teria a dizer a Deus se hoje fosse o dia do seu luto, por perder um filho, por perder um pai, por perder a mãe? Que palavras você teria a dizer a Deus? Seriam palavras de gratidão ou palavras de murmuração, reclamação e lamúrias? Preste atenção em nome de Jesus. Deus nos resgatou de algo bem pior que uma ilha tempestuosa. Deus nos resgatou do inferno eterno, o símbolo máximo de sua ira eterna. Logo, sobeja motivos para sermos gratos a Ele e amar a Ele com todas as fibras da nossa alma. É isso, irmãos, que devemos fazer em nosso ano novo. Se você quer uma meta para o seu ano novo, estabeleça essa: Senhor, eu quero te amar com todas as fibras do meu coração. Que não fique nada de fora. E eu quero viver para ti. Grato e grato ao Senhor. Faça daquele hino da harpa cristã 370 a sua oração hoje à noite, que diz: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti. Quer ser feliz? Pergunto. Quer ser feliz em 2024? Quer uma vida significativa no ano novo? Quer ser feliz junto com sua família, junto com sua esposa, junto com seu marido, junto com todos que moram no seu lar, junto com seus colegas de trabalho, junto com as pessoas que lhe cercam, junto com essa igreja? Quer ser feliz? Seja grato. Celebre tudo que Ele fez por você até aqui, porque podemos dizer de todo o nosso coração: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus.